de resolver as grandes contradições da sociedade russa, do país, não é? Era através de uma revolução socialista. Então veja, não é porque os revolucionários queriam a todo custo fazer uma revolução no país, né, num país atrasado. Não é isso. Não é? É porque as contradições, o atraso econômico, o atraso cultural, o atraso social, não é, do país só podia ser superado por meio de uma revolução socialista, por meio da ditadura do proletariado. Por quê? Porque nos estados capitalistas atrasados, não é, na época que nós vivemos, na época imperialista, a burguesia ela não tem mais, né, condições de fazer a sua revolução burguesa. Ela não tem mais capacidade, né, pelas suas relações com as grandes potências, com o capital imperialista, por suas relações com a grande propriedade da terra, os latifundiários, né, as suas relações com o capital financeiro, não é? Ela não tem mais condições de realizar uma revolução burguesa. Não é? Se nós tivéssemos aqui no século XIX, no século XVIII, no século XVII, quem deveria resolver esses grandes problemas econômicos e sociais era a burguesia, através da sua revolução. Mas nós não estamos mais no século XIX, nós estamos no século XX. A Rússia de 1917 é a Rússia do século XX. É a época do imperialismo, é a época da decadência imperialista, onde a burguesia, como classe, não tem mais condições de realizar sua revolução. Então, essas tarefas da revolução burguesa, a superação do atraso econômico, a superação do atraso cultural, do analfabetismo, não é? A realização da revolução agrária, então, o direito das nacionalidades, todas essas tarefas que era da revolução burguesa, agora só podem ser plenamente concluídas, implementadas por um Estado operário, por um governo dos trabalhadores, por um governo revolucionário. Então foi por isso que os revolucionários atuaram no sentido de tomar o poder, não é? Porque somente tomando o poder e constituindo o Estado operário, a ditadura do proletariado, era possível superar esse atraso econômico, né? E resolver as outras tarefas revolucionárias, tá certo? Mas veja, se por um lado esse atraso econômico, esse atraso cultural, não é? De uma certa forma, suas contradições, né, geraram a possibilidade de chegar ao poder, dos trabalhadores tomar o poder, por outro lado, elas se tornaram um obstáculo muito grande para o desenvolvimento da revolução, para a construção das relações de produção socialista. Acabaram se tornando um obstáculo, tá certo? Porque a formação da burocracia está exatamente ligada a esse processo do atraso econômico e cultural, tá certo? E acrescente-se a isso todo o processo de destruição ocasionado pela Guerra Civil entre 1918 e 1921. Então, a destruição da indústria, a destruição física de uma parcela da classe operária que morreu nos combates, tá certo? A destruição da agricultura. Então, todo esse processo de destruição levou a um caos econômico, tá certo? Que criaram as condições para o desenvolvimento de uma burocracia de Estado, não é? Que se ergue, porque em meio a essa penúria, em meio a essa situação social e a esse atraso, essa burocracia ela vai se erguendo por cima das classes e camadas sociais e ela própria vai se assenhorando do Estado, expropriando politicamente o proletariado, não é? Esvaziando os soviets, e é ela que vai comandando, que vai organizando o processo de produção e distribuição, né, dos bens que são produzidos numa situação de atraso econômico como esse que vivia a Rússia. Tá certo? Então as raízes da burocracia são muito mais profundas do que se achavam. Tá certo? O Lenin travou uma luta, os seus últimos 2, 3 anos, foi uma luta ferrenha contra essa burocracia que estava em formação. Né? Foi uma luta ferrenha contra Stalin. O Lenin se confrontou a um livro chamado Diário das Secretárias, que são os últimos textos e as últimas anotações de Lenin, entre 1922
e 1923, antes da sua morte, que são todos expressando a luta que Lenin travou contra Stalin, não só em relação à questão do combate à burocracia, que Stalin, no lugar de combater a burocracia, não é, fazia com que essa burocracia se fortalecesse, porque ele era o responsável pelo setor que deveria, em tese, combater a burocracia dentro do partido e do Estado. Mas ele fez exatamente o contrário. Né? O que ele fez foi patrocinar essa burocracia, né? Inclusive com nomeações de cargos estratégicos, ainda quando Lenin estava vivo. Né? E o que fortaleceu muito essa burocracia, né, com a morte de Lenin. Tá certo? E várias outras questões que Lenin travou uma luta sobre a questão das nacionalidades, porque Stalin estava querendo anexar, submeter à força, não é, a Ucrânia e a Geórgia por cima da autonomia, da autodeterminação desses dois povos, dessas duas nações. Queria se submeter à força à República Soviética, não é? Então teve choques de Lenin com Stalin por conta disso aí, da violência, inclusive o emprego da violência contra comunistas, né, da Geórgia, não é? Por representantes de Stalin, que eram enviados para a Geórgia e para outros lugares para tratar sobre essas questões e que inclusive usavam da violência física contra os comunistas aí do Partido Comunista dessas nações. Né? Então teve choques. Lenin, por exemplo, teve choques com Stalin sobre a questão do controle do comércio exterior, porque a troika, na época, que era Kamenev, Zinoviev e Stalin, estavam querendo flexibilizar o controle do comércio exterior, impor flexibilizações do controle do comércio exterior. E Lenin era contra, porque a flexibilização do controle do comércio exterior jogava contra, né, a construção das relações de produção socialistas na Rússia, porque o Estado iria perder o controle do comércio exterior. E esse comércio ficaria nas mãos dos interesses privados. Né, portanto, né, no lugar de facilitar as coisas para o governo revolucionário, iria dificultar, tá certo? Na construção dessas relações de produção socialista. Então Lenin fez o que foi possível nesses 2 anos, 3 anos últimos de vida dele, tá certo? Mas aí ele ficou doente, muito doente, depois se afastou completamente da luta política já, né, aí em 1923, e morre aí em janeiro de 1924, tá certo? Então, na verdade, a burocracia vai se fortalecer cada vez mais, vai surgir uma luta de vida e morte entre essa ala, né, que era Zinoviev, Kamenev, Stalin e Bukharin também, tá certo? Contra a oposição de esquerda. A oposição de esquerda, a partir de 1923, vai lutar intransigentemente contra esse processo de burocratização, tá certo? Mas vai ser derrotada, tá certo? Trotsky vai ser completamente afastado, né? Vai ser expulso do Partido Comunista e vai ser exilado, então, em Almata, né? E depois expulso da União Soviética, tá certo? Então foi isso o que aconteceu. As raízes se mostraram desse processo de burocratização eram muito profundas e estavam ligadas a esse atraso econômico e cultural do país. Em relação a Preobrazhensky, né? Preobrazhensky era o maior economista da oposição de esquerda, tá certo? Então ele estava ligado a Trotsky, era um dos maiores economistas. Na época era Bukharin e Preobrazhensky eram os 2 maiores economistas, né, do partido bolchevique, tá certo? Só que Bukharin estava ligado a Stalin, né? Vai desenvolver aí a teoria do socialismo em um só país, né? Vai assumir posições a favor dos kulaks, tá certo? Desses setores enriquecidos. E Preobrazhensky fez parte da oposição de esquerda. Então ele estava ligado a Trotsky, né? Assim como outros grandes, né, lideranças do Partido Comunista, né? Radek, Rakovsky e outros, tá certo? O Preobrazhensky era, vamos dizer, como eu falei, um grande economista, né? Ele escreveu um livro chamado A Nova Economia, que faz uma análise da economia de transição,
né? Essa economia que está se formando na União Soviética, né? E ele vai ser o autor da plataforma, do programa, que a oposição de esquerda, né, junto com Trotsky, que vão apresentar em 1923 e ao longo aí até 1927, tá certo? Que é o período 23 a 27, que dura essa luta entre a oposição de esquerda e a ala de Stalin. Ele vai formular o programa econômico, tá certo? Qual era esse programa econômico? A plataforma da oposição de esquerda era, não é, que a superação né, do atraso econômico, do atraso cultural, né, das contradições da economia e da sociedade que foram, né, que foram produto aí, né, não só do passado histórico da Rússia, mas da Guerra Civil, que a superação dependia de um processo de industrialização. Então era necessário industrializar o país, né, o mais rápido possível, tá certo? Para isso, as requisições forçadas da época do comunismo de guerra já não faziam sentido, né? Então eles vão propor, Preobrazhensky, a oposição de esquerda, vão propor um imposto, tá certo? Um imposto para esses setores aí, em particular para o campesinato, né? Esse campesinato abastado, um imposto, tá certo? Que fosse utilizado para a industrialização do país, tá certo? Então seria uma espécie de acumulação socialista, né? Através desse imposto, né? E através dos próprios recursos, né, existentes do Estado, se aplicariam esses recursos na industrialização do país, tá certo? E vai defender também um processo progressivo de coletivização da agricultura, tá certo? Em resposta a esse processo aí de enriquecimento né, do campesinato, dos kulaks, tá certo? Não era coletivização forçada, como Stalin fez a partir de 28. Não era isso, tá certo? Era uma coletivização a um ritmo, né, progressivo, tá certo? E que principalmente baseada no exemplo, tá certo? Na formação de cooperativas, né? E a reunião desses camponeses em cooperativas, e através da produção em cooperativa se ia mostrando com um exemplo prático, convencendo os camponeses de que a produção coletiva, cooperativa, ou através das empresas estatais, era superior, né, à produção individual, né, à produção privada, individual, de cada camponês na sua própria propriedade. Então era através do convencimento, né? É isso que os marxistas sempre defenderam. Nunca defenderam a utilização da violência, dessa violência, né, encarniçada, que foi utilizada pelo stalinismo a partir de 1928 contra o campesinato. Não é disso que se tratava, tá certo? Porque isso provocou uma crise maior, né? Porque esse processo de coletivização forçada por meio da violência foi uma crise muito maior, uma crise agrícola, agrária muito maior nos anos 30. E jamais resolveu o problema agrícola na União Soviética, né? Mesmo nos anos 50, a produção agrícola soviética de alimentos, matérias-primas, etc., era muito aquém das necessidades do país, da população, não é? Isso está na origem de uma série de outros problemas, problema de abastecimento, problema de acesso da população à quantidade de produtos necessários para a sua sobrevivência, era muito limitado o acesso a esses produtos, né? A gente conhece aí pela história que nós conhecemos, né, da União Soviética, né? O desabastecimento, né? O controle do abastecimento, do acesso da população aos bens, a qualidade muito ruim dos bens, né, produzidos. Então, Preobrazhensky foi o grande formulador da oposição, né, de esquerda, desse programa, tá certo? Depois, né, já a partir aí de 1928, 29, Preobrazhensky ele vai capitular, tá certo? Não só ele, mas outros, Radek, tá certo? E uma série de outros
outros membros da oposição de esquerda, trotskista, vão capitular. Particularmente a partir do momento que Stalin começa a implementar a industrialização, a partir de 1928, 29. A coletivização no campo. Eles vão achar que a burocracia tinha mudado de política, que essa política era semelhante àquilo que eles haviam proposto, que a oposição de esquerda havia proposto antes, que era a industrialização, a coletivização, tá certo? E eles vão aderir, então, e vão se submeter, então, e capitular, né, perante a ala stalinista, tá certo? Então, é isso, né? E respondendo às perguntas aí, a primeira é de que a burocracia tinha raízes muito profundas nesse atraso econômico e cultural do país, que houve um combate por parte de Lenin e do partido à burocracia, tá certo? Mas essa burocracia, que era embrionária, depois se agiganta e expropria o poder do Estado, porque de fato foi isso que aconteceu, né? Expropriou o poder que antes era exercido pelos soviets e a base dos soviets, dos conselhos. Esse poder passa a ser exercido diretamente pela camada dirigente, pela burocracia, e é essa burocracia que impõe de cima a baixo não só as funções, os cargos, as decisões, né, mas esvazia por completo aí ao longo da década de 20 e em diante da década de 30, esvazia completamente o funcionamento dos soviets, né, dos conselhos populares. E em relação ao Preobrazhensky, é isso, era membro da oposição de esquerda, era o principal economista, foi quem formulou a política econômica da oposição de esquerda, tá certo? Parte dessa política econômica depois vai ser assimilada pela burocracia dirigente, né? Só que ela vai implementar a partir de 28, né, por meio da violência, né? E uma parte dessa oposição de esquerda que estava ligada a Trotsky acaba capitulando daí em diante ao stalinismo, tá certo? E todos eles vão ser assassinados durante os processos de Moscou, tá certo? Radek, por exemplo, vai morrer na prisão, né? 1940, em torno de 1940. Preobrazhensky vai ser executado, Rakovsky vai ser executado, tá certo? Bukharin vai ser executado, Zinoviev vai ser executado, Kamenev vai ser executado, todos eles aí nesses processos de Moscou, que vai de 36 até 38, né? 38. A Perla coloca assim: parabéns, Francisco, muito bom se debruçar sobre as obras de Trotsky, estudar o processo histórico que ocorreu durante a Revolução e toda a burocratização do Estado socialista. O que podemos aprender com todo esse legado para a luta de classes atual? E a política de Bolsonaro de retirada de direitos aprofunda ainda mais os obstáculos da superação dessa realidade? Explica um pouco sobre isso. Eu acho que essa discussão ela é vital, né? É vital, é central, tá certo? Porque não há, isso eu tenho colocado isso em diversas oportunidades, não há como erguer um movimento socialista na atualidade sem ser sobre a base das conquistas da Revolução de 1917, de outubro de 1917. Não dá, tá certo? Sem assimilar os avanços e os erros que foram cometidos, não só pela Revolução Russa de 1917, mas pelas diversas revoluções ao longo do século XX, não há como se erguer um movimento socialista internacional que possa lutar contra o capitalismo, né? E as suas contradições, os seus ataques, organizar a classe trabalhadora e os oprimidos, não só os explorados, mas os oprimidos, e avançar em relação à revolução socialista, ou seja, não é? A superação do capitalismo, a tomada do poder pelos trabalhadores e trabalhadoras e a constituição de um governo revolucionário que possa retirar esses países capitalistas dependentes dessa dependência, desse atraso, né, dessa situação periférica, né, e que possa construir também o socialismo nos países capitalistas adiantados.
Quer dizer, sem a gente ter, né, uma sólida compreensão do que aconteceu na União Soviética e nas revoluções que aconteceram no leste europeu, na China, em Cuba, em outros países, né, os erros, os acertos, esse processo todo de burocratização, tá certo? Que aconteceu na Rússia e que levou a esse processo de degeneração da revolução, do Estado e do Partido Comunista, tá certo? E todo o processo de burocratização que aconteceu em nível mundial, dos PCs, sem isso não tem como se construir um movimento socialista sólido, tá certo? Então veja, isso está ligado à discussão atual sobre a questão do neo-stalinismo, não é? E sobre essa disputa entre o stalinismo e o trotskismo, tá certo? Por quê? Porque uma parte da esquerda, a stalinista e a neo-stalinista, simplesmente faz vistas grossas para o que aconteceu na União Soviética e nos outros países, tá certo? Eles sabem que houve um fim da desagregação da União Soviética, que a União Soviética veio ao chão. Eles sabem que quem fez toda essa restauração foi uma ala do Partido Comunista, ou seja, uma ala do stalinismo, que fez esse processo de restauração capitalista na União Soviética. Tá certo? Eles sabem que uma ala do stalinismo se apropriou dos bens e das propriedades do Estado e se converteu numa burguesia na Rússia. Não é? Eles sabem de todos os processos que aconteceram a partir dos anos 20, tá certo? Com a instituição do Partido Único, com a fusão entre o Estado e o partido, tá certo? Com o fim de qualquer tipo de democracia operária, esvaziamento dos soviets. Eles sabem de tudo isso. Eles sabem das vidas que custaram isso, através dos processos de Moscou. Eles sabem que a maior parte dos membros da direção do Partido Bolchevique que fez a Revolução 17 foi aniquilada, foi destruída, foi assassinada. Eles sabem de tudo isso, tá certo? Mas eles fazem vista grossa. Para eles isso não aconteceu. Ou quando eles reconhecem, né, que foi, por exemplo, a ala de Khrushchev, lá no 20º Congresso, que foi a ala que iniciou o processo de desestalinização. Quando reconhece pela metade, né? Porque Khrushchev denunciou uma série de crimes cometidos pelo Stalin, tá certo? Mas não denunciou todos, né? Dissimulou e escondeu uma boa parte dos crimes cometidos por Stalin e mais, porque Khrushchev também era parte disso. Khrushchev era parte da burocracia. Khrushchev era parte da direção do PC na época de Stalin. Então ele fez parte disso também. Então não tinha sentido para ele denunciar tudo. Ele denunciou uma parte, tá certo? E mais, mesmo denunciando os crimes cometidos pelo Stalin, na era Stalin, eles consideravam que as ações de Stalin contra a oposição de esquerda eram legítimas e foram fundamentais, né? Eles continuavam achando que todas as ações, né, contra a oposição de esquerda, tá certo? Foram corretas e foram... Então, eles continuaram com as mesmas posições. Então, não foi um processo de desestalinização completo, né? Foi um processo de desestalinização limitado e por cima, tá certo? Porque, inclusive, essa mesma ala que denunciou os crimes de Stalin, a ala do Khrushchev, foi a mesma que reprimiu as revoluções nos países do leste europeu, né? A Revolução Húngara de 1956, a Revolução em Berlim, na Alemanha Oriental, em 1953, a Revolução na Tchecoslováquia, em 1968, a Revolução na Polônia, nos anos 80, essa mesma burocracia, né, que denunciava em parte os crimes de Stalin, foi a mesma burocracia que reprimiu violentamente com os tanques russos essas rebeliões dos trabalhadores e da juventude nos países do leste europeu que eram dirigidos pelas burocracias dos PCs. Então foi pela metade, entendeu? Então o stalinismo hoje, né, uma parte que se diz renovada, tá certo? Na verdade, continua reeditando as mesmas posições, né, que se defendia anteriormente. Tá certo? Então, por isso que essa questão é fundamental, é uma questão central,
para o movimento revolucionário hoje. Tá certo? Então você tem setores do stalinismo que repetem aí abundantemente nas redes sociais, né, de que Stalin matou foi pouco, Stalin deveria ter matado era muito mais gente. Então o que é que isso tem a ver com socialismo? O que é que isso tem a ver com a luta pela emancipação da humanidade? Né? É legitimar a burocracia que reprime e executa os próprios comunistas em seu país, né? Que destrói os órgãos de democracia operária, que estabelece uma ditadura de partido único, né? Que destrói qualquer tipo de democracia interna dentro dos partidos comunistas, né? Que faz alianças com setores da burguesia contra as revoluções de trabalhadores, contra os movimentos de trabalhadores, para sufocar esses movimentos, para sufocar essas revoluções, né? Que faz um acordo com Hitler em 1939, que possibilitava, inclusive, fazia uma divisão da Polônia e possibilitava Hitler a iniciar a Segunda Guerra Mundial, a invadir a Polônia. Bom, se eles acham que tudo isso aí estava de acordo com o pensamento marxista e com o pensamento revolucionário, né, nós não podemos fazer nada, né? Nós temos que fazer a nossa parte, que é compreender esse desenvolvimento histórico e atuar no sentido de formar uma nova geração de marxistas, uma nova geração de revolucionários e, né, atuar no sentido de construir, né, uma alternativa revolucionária em todos os países e em nível internacional, né, de impulsionar a luta revolucionária em nível internacional, tá certo? Então, a relação que eu vejo é essa, é central essas questões, né? Tá ligado à nossa luta hoje contra o governo Bolsonaro, né? Contra todos os ataques, né, dos capitalistas em nosso país, tá certo? Então, como é que a gente vai construir uma alternativa revolucionária se nós fazemos alianças com os setores da direita e com os setores da burguesia e seus partidos, tá certo? Que oprimem os trabalhadores, que exploram os trabalhadores, que impõem as reformas, né, contra e destrói os direitos dos trabalhadores. Como é que a gente vai construir a alternativa revolucionária dessa forma? Evidentemente que ninguém vai construir nada, né? A não ser ilusões, tá certo? Aumentar as ilusões da classe trabalhadora e dos oprimidos na democracia burguesa e semear a fragmentação e a desorientação. É isso que acontece atualmente, né, com a política de alguns setores da esquerda. Quer dizer, no lugar de lutarem por uma frente única para combater essas reformas e fazer avançar a luta dos trabalhadores, eles estão muito mais preocupados em construir uma frente ampla, né, ou seja, alianças com setores e partidos da classe dominante da burguesia. Tá certo? É isso que vai acontecer agora, durante o processo eleitoral. A gente tem que ficar atento aí para ver, né, como é que esses partidos se movimentam. Bom, companheiros, tá aberto. Quem quiser fazer sua fala, estamos à disposição, viu? Quem se propõe aí? Estão me ouvindo? Sim, Francisco, o problema é que eu não sei nem por onde começar, do jeito que a cabeça está fervendo. Pode ficar à vontade, Luiz, pode ficar à vontade. Eu queria entender um pouco mais, Francisco, a questão da reforma, da fragmentação, sobretudo camponesa, nesse período, com a questão da propriedade, antes da coletivização do campo. Porque, conversando recentemente com um rapaz que ajudou a fazer a reforma agrária lá na Bolívia, ele, fazendo uma autocrítica, ele diz que foi um dos piores erros que eles fizeram, e isso foi o que deu condição deu corpo, né, para o golpe que teve no ano passado lá. Eu queria entender um pouco mais essa questão agrária. Certo. Então, vou respondendo a essa pergunta aí. Podem fazer as suas perguntas também pelo chat, tá certo? Então, veja.
qual era a grande questão da Revolução Russa de 1917? Lenin considerava, inclusive, a questão decisiva, central, não é? Que possibilitava a aliança operária e camponesa, né? Dos camponeses com os operários. Era a resolução da questão agrária, tá certo? Era a principal. Mas, ao lado dessa aí, eu já citei várias aqui, né? A questão das nacionalidades, a questão do atraso econômico e a necessidade de desenvolver economicamente o país, né? O problema do analfabetismo e o próprio czarismo, né? Mas a questão agrária era a questão central, né? E era com base nessa questão, na resolução da tarefa da questão agrária, que colocava a unidade operário-camponesa, a aliança operário-camponesa. O programa bolchevique se fundava na coletivização, né? Na socialização da produção agrária. O objetivo fundamental das transformações agrárias da resolução era isso, né? O objetivo fundamental era esse, não é? Não era, vamos dizer assim, parcelar, dividir em milhares, né? De milhares de pequenas produções. Eles sabiam das dificuldades que isso ia gerar, né? Essa não era a solução do ponto de vista revolucionário, tá certo? Podia ser até uma solução do ponto de vista capitalista, vamos dizer assim, né? A criação de pequenos produtores, a divisão das terras entre pequenos, formando pequenos produtores, uma pequena burguesia rural, né? Mas, do ponto de vista revolucionário, o objetivo fundamental era avançar na socialização, né? Inclusive no campo também, né? As relações de produção socialistas no campo. Ocorre que a questão agrária estava colocada como a questão principal da Revolução de Outubro, tá certo? E os camponeses almejavam o acesso à terra. Isso era uma reivindicação do campesinato. Tanto o campesinato pobre como o campesinato médio, não é? Aqui eu não estou nem levando em consideração o kulak, né? O camponês rico. Mas esses setores do campesinato almejavam, reivindicavam o acesso à terra. Isso era a base da aliança operário-camponesa, né? De modo que, quando os bolcheviques tomam o poder e Lenin redige o decreto sobre a questão agrária, não é? Nacionalizando a terra, ou seja, tornando a terra, né, uma propriedade de toda a sociedade, não é? Portanto, extinguindo a propriedade privada no campo, né? E distribui as terras, toma essa decisão de distribuir as terras aos camponeses. Na verdade, os bolcheviques estavam realizando o programa do Partido Social Revolucionário, dos socialistas revolucionários. Porque esse era o programa deles. Era o programa, né, era a reivindicação do campesinato. Essa foi a única possibilidade de manter a aliança operário-camponesa e evitar um rompimento. Você já imaginou se os bolcheviques tivessem expropriado todos os camponeses, pequenos e médios, e os grandes, e tivesse estabelecido a coletivização imediata? Teria havido um rompimento da aliança operário-camponesa, os bolcheviques ficariam isolados, completamente isolados, porque os camponeses eram a maioria da população. Provavelmente, esse campesinato se movimentaria em direção à burguesia e ao imperialismo, inclusive travaria junto com eles uma luta para derrubar o governo, e aí todo o esforço do Partido Bolchevique e dos revolucionários iam de água abaixo, porque não tinha como sustentar um governo nesse momento sem a aliança operário-camponesa, sem atender a essa reivindicação do acesso à terra, não é? Agora, esse não era o objetivo fundamental do programa dos bolcheviques. Era muito mais a realização do programa do Partido Social Revolucionário, né, dos SRs, tá certo? Então é isso. De um ponto de vista global, né, como é que era o campesinato? Então existia essa pequena produção dos pequenos camponeses, né, o que a gente chama de produção parcelar, nas parcelas de terra, tá certo? Era o pequeno campesinato. Existia um médio campesinato, né, e foi se formando um campesinato rico, particularmente com a NEP. Quando você tem a abertura do comércio e se libera a produção mercantil
né, na agricultura também, você tem, paulatinamente, a formação de um campesinato rico, né, abastado, que é o kulak, que concentra uma grande quantidade de terras, apesar das terras serem nacionalizadas, mas a produção, né, estava sob o controle deles. A produção de trigo, por exemplo, a maior parte era produzida pelos kulaks. Então eles tinham um poder muito grande. Imagine, né, o trigo era um dos alimentos fundamentais lá na União Soviética. Eles tinham um controle sobre essa produção. Imagino, né, eles podiam boicotar, podiam ter ingerência sobre o abastecimento e causar uma instabilidade política muito grande no governo, né, no governo revolucionário. Eles tinham um poder, de fato. Ao lado disso aí, da produção camponesa, você tinha os sovkhozes, que eram as empresas estatais, né, eram empresas estatais, né, e que era muito pouco, né, a participação vai chegar a pouco menos de 10%, vai ser muito pouco. E ao lado dos sovkhozes, você tinha os kolkhozes, que eram as cooperativas, né, eram as associações e cooperativas de camponeses, né, que a terra era nacionalizada, não é? Uma parte dos meios de produção era fornecido pelo Estado, tá certo? A produção era coletiva nesses kolkhozes, nessas cooperativas, mas a certo momento os camponeses podiam ter também sua parcela de terra, ou seja, a sua produção agrícola também privada, né? A pequena produção agrícola ao lado da participação no kolkhoz, na cooperativa. Então era isso que se tinha, né, de forma geral, aí no campesinato. Só que os kulaks vão ganhando força, né? Aí, a partir de 23 até 28 vão ganhando uma força muito grande e favorecida pela própria ala, né, direitista do partido, que era a ala liderada por Bukharin, né? Bukharin, Rykov e Tomsk. Era a ala direita, né? Que expressava os interesses desse campesinato rico no interior do partido. Foi isso o que travou o desenvolvimento industrial, porque eles achavam que era melhor manter a liberdade do camponês, né? Não tinha a história enriquecei-vos, né? Bukharin dizia enriquecei-vos, porque a industrialização nós vamos fazer a passos de tartaruga, bem devagar, né? Mas no campo vocês podem enriquecer, podem produzir à vontade, acumular, enriquecer, que não tem nenhum problema. Porque mais cedo ou mais tarde vocês vão ser absorvidos pela economia socialista. Essa era a ideia que eles tinham. O que aconteceu? A industrialização foi retardada, né? Tinha uma industrialização, mas é um ritmo muito lento, a passo de tartaruga, e no campo o enriquecimento do camponês, né, do kulak. Em 28 vai ter aquela virada, né, que eles vão fazer tudo o que eles negavam antes, porque eles diziam que a industrialização acelerada e a coletivização era coisa dos trotskistas, né? Que eram os trotskistas que queriam fazer isso, que isso ia levar a uma ruptura com os camponeses, né? E blá, 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 blá. No fundo, quando a coisa apertou e eles viram que o governo podia, né, estava instável e poderia ser derrubado pelo kulak e por uma reação, a reorganização da burguesia, aí eles resolveram ir a 180 graus, né? E adotaram parte do programa que foi elaborado por Preobrazhensky, que é a oposição de esquerda. Mas adotaram parte do programa de maneira deformada, né? Porque no processo de industrialização acelerado, a industrialização acelerada a partir de 28, eles fizeram de tal forma, mesmo com o plano quinquenal, que eles conseguiam desenvolver alguns ramos da economia, mas outros não. Então não tinha um desenvolvimento como um todo, né? De modo que a economia pudesse se desenvolver harmonicamente. Não, você tinha alguns ramos que avançavam e outros que retroagiam ou se mantinham estagnados, né? E na economia teve a coletivização forçada que levou a uma crise muito maior, né? Inclusive ao desabastecimento, uma crise muito grande, a fome nos anos 30, né? E a União Soviética nunca conseguiu superar esse problema na agricultura, né? Porque, de fato, eles tiveram que restabelecer nos anos 30, a partir de 1935, 36, eles tiveram que restabelecer de novo o comércio, né? As relações de mercado para poder amenizar o efeito dessa crise agrária aí. Então é isso. Eu não sei se consegui
tirar Legal. Obrigado, Francisco. Estamos aí à disposição, pessoal. Alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma intervenção? Tá livre aí para vocês falarem. Fico só pensando, Francisco, na similaridade que há com esse processo de modernização conservadora do nosso campo aqui, a consequência que a gente colheu a partir desse início desse século aqui, né? Exatamente pela concentração, a gente tem um problema muito grave de concentração de fundiária, né? Eu acho que é da ordem de 1% detém 43% das terras, então fica difícil você fazer qualquer plano de nação, né, com um tipo de desenho e com essa concentração fundiária que a gente tem aqui. Né? É isso. Eu queria só, para concluir, eu não sei se tem mais alguma outra pergunta, mas eu queria propor aqui para vocês, né, além da Revolução Traída, né, tem essa edição, como eu falei para vocês, da Centauro, tem a da Rosa Sanderman, né, e essa que está na internet, mas com os devidos cuidados, né, você tem que comparar uma com outra, porque tem muita deformação também, tá certo? Eu queria propor aqui, ó, Partido Bolchevique, de Pierre Brouet, certo? E tem muitas outras obras aqui, né? A trilogia de Isaac Deutscher, são três tomos aqui, né? Aqui é o primeiro tomo, o Profeta Armado, o Profeta Desarmado e o Profeta Banido, tá certo? Tem muito mais aí, as biografias sobre Stalin, né? Jean-Jacques Marie tem uma biografia muito boa sobre Stalin, essa daqui, ó, também, né? Conta todas essas questões aqui que nós discutimos, está aqui, Jean-Jacques Marie. Eu considero a melhor biografia sobre Stalin, essa daqui, né? Porque já leva em consideração a abertura dos arquivos, né, da União Soviética, então é muito bom. Do próprio Trotsky, tem a biografia de Trotsky sobre Stalin, né, também, vocês podem, tá certo? Podem bom, tem muita coisa, né, muita coisa que pode ser estudado, né, sobre isso aqui, eu não vou nem, como é muita coisa aqui, eu não vou nem, mas tem muita coisa, tá certo? Vocês podem ir a esses livros, aí a essas obras e só tem uma coisa, né? Nunca se contentem com as análises, né? Bonitinhas, né? Sobre a Rússia, porque o papel do marxista não é justificar a realidade. Esse é o grande problema da literatura stalinista. Eles justificam os fatos. Eles consideram os fatos como dados e justificam. Tá certo? Nós, por exemplo, falamos há alguns encontros atrás, né, essa discussão sobre Lossurdo, né, na biografia sobre Stalin, onde ele na verdade, né, a par de analisar o que aconteceu na Rússia e durante a era Stalin, na verdade ele procura argumentos para poder justificar os expurgos, para justificar as decisões do Partido Comunista da União Soviética, para justificar o processo de burocratização, né? Inventa a história lá da Guerra Civil, que a oposição de esquerda e as oposições teriam travado uma verdadeira guerra civil, o que significa que é uma guerra armada, né? Porque não existe guerra civil, né? Sem armas, né? Tem que ter armas, tem que ter conflito e tem que ter embates, né? Coisa que não tem nenhuma comprovação histórica, não tem nenhum documento, nenhum historiador que confirme isso, né? Que nenhum arquivo da União Soviética até hoje confirmou isso. Então é uma falsificação rasa, né, do que aconteceu na União Soviética, né? O que diminui a estatura de Lossurdo, né? Porque é um autor que tem outras obras sobre liberalismo, né, sobre imperialismo, né, que devem ser estudadas, mas que acho que pela posição dele de ser um stalinista convicto,
ele então, né, se reserva o direito então de justificar as atrocidades que foram realizadas por Stalin, né? Bom, isso é um problema, isso é uma questão dele. O que nós temos que fazer é aprender com a história, né? Se é que a gente quer construir uma geração de revolucionários, né, autenticamente marxistas. Se não, se a gente quer reproduzir os erros do passado, então realmente não tem muita saída, né? Para o movimento socialista internacional. A gente vai ficar nesse círculo aí de sem sair efetivamente do lugar que nós estamos. Então é isso, companheiros e companheiras. Oi. Francisco. Oi. Eu sei que você já falou de alguns livros, eu não sei como é que tá a programação de vocês para fazer o debate, né, o que vocês têm organizado e pensado, mas queria sugerir só, assim, um próximo debate para a gente fazer, para a gente ouvir, para a gente aprender aqui, sobre aquele texto que eu acho que você mostrou um texto aí que talvez tenha relação com o que eu vou falar. Eu acho que Stalin, o grande organizador de derrotas, que o Trotsky também escreveu, acho que seria interessante no próximo debate apresentar isso aí, até para, acho que esse texto, acho que, de certa forma, ele vai seguir o debate do que foi feito hoje, dos outros debates que você vem trazendo. Não sei, é só uma sugestão. É isso. O próximo texto que a gente vai discutir é o programa de transição. Aí a gente avalia, no próximo encontro, né, o seguinte, né? Pode ser esse aí, pode ser, talvez, eu não sei, outro. Vocês, né? A gente vai ver aí. Tem muita coisa, né? O próprio texto Questões do Modo de Vida, é um texto muito interessante, né? Eu acho que seria um texto bastante interessante aí para a gente abordar as questões, né, que surgiram após a Revolução, né, de outubro. Mas a gente vê, o próximo é o programa de transição. Então a gente já pega aí, quem tiver o texto. O programa de transição não tem problema, né, porque tem várias versões disponíveis, inclusive aí no marxist.org, mas você encontra dezenas de versões aí na internet. Então é isso, camaradas. Então até o próximo encontro, tá certo? Um abraço. Obrigado, Francisco. Muito bom, Francisco. Obrigada, muito bom. Um abraço, boa tarde, obrigada. Um abraço, Sandra. Obrigado. Um abraço a todos e todas.